Olá, vamos falar agora de coisa boa. Finalmente, a legislação dos militares vem falar a respeito dos direitos dos militares estaduais. E segundo a legislação, são mais de 30 direitos que os militares têm. A gente inicia falando aqui do artigo 52, que é um dos principais artigos que fala dos direitos dos militares. E lá no seu inciso 1º, o artigo 52 diz que é direito do militar estadual a garantia da patente, quando oficial, e da graduação, quando praça em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. Então a gente tem que atentar aqui para a questão da patente, quando se fala do oficial, graduação, quando se fala da praça. Temos que atentar também em relação às prerrogativas e deveres a elas inerentes. Então a gente vai falar de direitos, e quando se fala em direitos tem que ter bastante cuidado para não confundir com as prerrogativas, que é justamente o que já está sendo citado aqui no inciso 1º. Lá na frente a gente vai falar de prerrogativas, e eu vou dizer para vocês que os militares têm direito a utilizar o uniforme da corporação, mas na verdade isso não é um direito, é uma prerrogativa, porque é exclusiva, é inerente ao militar de cada corporação. Só quem pode utilizar a farda da Polícia Militar são os policiais militares do estado de Ceará. Só quem vai poder utilizar a farda do Corpo de Bombeiros do Ceará são os bombeiros militares do estado de Ceará, com certeza. Vamos falar de outras prerrogativas. Agora, os direitos são situações um pouco mais genéricas, e aqui se fala em patente e se fala na graduação, certo? Quando se fala na patente, na verdade a patente é o documento que confere ao oficial o seu posto. Lá na frente, no estatuto, a gente vai falar em patente novamente. A gente já tinha falado lá no Código Disciplinar que o posto é conferido ao oficial pelo governador através da carta patente ou da folha de apostila, que é o documento que é entregue, é o documento que confere esse posto ao oficial. Então essa patente é o que dá ao oficial todos os seus direitos, mas também todas as suas obrigações, certo? O que ele deve realizar durante o exercício daquele cargo. Assim como a graduação para as praças. Para a praça, como não existe um documento, citou-se o nome do cargo da praça, que é justamente a graduação, que vai lhe conferir todas as suas prerrogativas, as suas vantagens e também todas as suas obrigações. Então é considerado direito do militar patente, no caso dos oficiais, e a graduação no caso das praças. O segundo item, o inciso 2 do artigo 52, já é um inciso um pouco polêmico, mas na verdade, quando cai na prova não é para a gente ter muita dificuldade. Por quê? Porque ele fala da estabilidade, é um assunto que é muito cobrado em concurso. E para o servidor público civil se fala em 36 meses para se adquirir a estabilidade. Aqui para os militares vai ser um pouquinho diferente, pouca coisa. Quando se fala das praças, as praças após 3 anos de efetivo serviço têm direito já à sua estabilidade. E o oficial, professor, o oficial só quando nomeado, só quando assumir o cargo de oficial, realmente é o que está no inciso 2. Veja só, estabilidade para o oficial desde a investidura no cargo e para a praça quando completar mais de 3 anos de efetivo serviço. Professor, por que essa distinção entre oficial e praça? Não tenho como lhe informar, mas existe sim a diferença, a distinção que às vezes beneficia o oficial e às vezes prejudica. Quando eu falo do quadro de oficiais de saúde, capelão complementar, eles vão fazer um cursozinho de formação de 6 meses, após 6 meses já vão ser investidos no cargo de primeiro-tenente. Então agora o oficial está tendo benefício. Já quando eu falo do CFO combatente, pelo menos até hoje, eu gosto de citar a data porque pode ser que a legislação seja modificada, mas até fevereiro de 2013 o CFO combatente é de 3 anos. Então, para adquirir estabilidade, esse candidato vai passar os 3 anos no CFO, depois vai passar por uma aspirantade de no mínimo 6 meses, pode ser 6, 7, 8, ninguém sabe qual vai ser a duração, e só quando for investido no cargo de primeiro-tenente é que ele vai adquirir a estabilidade. Então, nessa segunda situação, o oficial já tem prejuízo em relação à praça. Então, o oficial tem estabilidade na investidura do cargo, enquanto que a praça somente após 3 anos de efetivo serviço na corporação. Terceiro direito militar vai ser o uso das designações hierárquicas. Professor, o que é essa designação hierárquica? Você deve lembrar que lá no Código Disciplinar se falou muito em designação hierárquica, principalmente nas primeiras aulas. Nada mais é do que o nome do cargo do militar, nome do posto ou graduação.
Professor, o senhor é capitão? Sou capitão e posso utilizar essa designação hierárquica sem nenhum problema, desde que não seja para cometer qualquer crime, qualquer ilegalidade, tráfico de influência ou qualquer coisa parecida. Então, como capitão da Polícia Militar, mesmo estando na reserva remunerada, lógico que se eu chegar num local que não me conheçam, a legislação diz que eu tenho que me apresentar como militar inativo, eu tenho que dizer, olha, eu sou capitão Wagner da Polícia Militar e me encontro na reserva remunerada. Tenho que dizer que sou inativo, que a legislação me obriga a isso. Mas nada impede que eu utilize a minha designação hierárquica. O sargento, onde quiser chegar, ele vai poder dizer, olha, eu sou o sargento João, sem nenhum problema. Então, pode-se utilizar a sua designação hierárquica tranquilamente, desde que não seja para cometer qualquer irregularidade. Quarto direito dos militares vai ser a ocupação do cargo na forma desta lei. Quando se fala em ocupação do cargo, a lei não está distinguindo se é cargo comissionado ou se é cargo efetivo. Só que a lei determina que a ocupação do cargo na forma desta lei, ou seja, para ocupar o cargo eu tenho que preencher os requisitos determinados pela lei. Para ser comandante geral, necessariamente eu tenho que ser coronel, porque a lei determina que tem que ser um coronel. Para comandar uma unidade, nosso Código Disciplinar tinha dito antes para a gente que o cidadão tem que ser tenente-coronel ou coronel. Para ser chefe, diretor, tenente-coronel ou coronel. Então, você vai poder ocupar os cargos desde que você preencha os requisitos previstos em lei. E quando se fala em ocupação de cargo, eu estou falando automaticamente em promoção, que no outro inciso ele vai falar de promoção para a gente, que é outro direito dos militares, mas eu só vou ser promovido se eu preencher os requisitos previstos em lei. Então a promoção não deixa de ser uma forma de ocupar um cargo que se encontra vago, bem como a nomeação, todas essas situações que eu citei são formas de ocupação de cargo efetivo ou cargo comissionado, sempre respeitando os critérios previstos na lei. Próximo, percepção de remuneração. Será que precisava dizer que o militar tem direito a perceber uma remuneração, a receber a remuneração? Acho que não precisava dizer, mas para deixar claro, todo militar tem direito de receber a sua remuneração. Quando fala em percepção, a mesma coisa, direito de receber a sua remuneração. Perceber e receber aqui são sinônimos. Próximo, constituição de pensão de acordo com a legislação vigente. Tome cuidado aqui que eu estou falando dos direitos, não estou falando de obrigações. Se eu estou falando de direitos, na verdade eu estou falando da situação em que o militar vem a falecer e tem o direito de deixar uma pensão para os seus familiares, para a esposa, para os filhos. Então, a lei diz que é direito do militar essa constituição da pensão, né? O direito de deixar para a sua família um ordenado, deixar uma maneira da família se subsistir, né? Continuar mantendo seus gastos financeiros. Então aqui, como eu estou falando de direito, é a pensão de garantia para a família, e não aquela pensão que o militar é obrigado a chamar de pensão alimentícia. Aí é uma outra situação, aí é uma obrigação, né? Em direito. A pensão que a gente está se referindo aqui é a pensão que fica para a família do militar em diversas situações. No caso do falecimento, do desaparecimento, do extravio, a família não deixa de receber os salários e vai recebê-lo através de pensão. Próximo direito, a promoção na conformidade da lei. Quando se fala aqui em promoção, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o militar tem direito de ser promovido, repito, desde que ele preencha os requisitos previstos na lei. E a gente vai ver que existem 4 tipos de promoção. Tem a promoção por antiguidade, promoção por merecimento, promoção por bravura e a promoção pós-mortem. Então a promoção vai ser conferida ao militar desde que ele preencha o interstício, desde que ele tenha um curso, desde que ele não esteja respondendo a processo. São vários requisitos que o militar vai ter que preencher para poder ter o direito à sua promoção. Então, preencher os requisitos legais, preencher os requisitos previstos em lei, o militar vai ter direito à sua promoção sem nenhum problema. Na sequência, falando ainda dos direitos dos militares, o militar vai ter direito de transferência para a reserva remunerada ou reforma. A reforma também vai ser o direito. Lógico que a reforma que a gente está falando aqui não é a reforma administrativa disciplinar, porque ali não é o direito. Ali é uma punição que está sendo imposta ao militar, certo? Agora, quando eu chegar a uma certa idade, eu tenho o direito de ser transferido para a reforma. Isso garante que não estou mais sujeito às regras do Código Disciplinar e garante que eu não mais serei convocado a retornar para o serviço ativo. Já a reforma administrativa e disciplinar é uma punição, a gente já falou a respeito disso. Então é direito do militar pedir
a sua reserva, pedir sua aposentadoria, ou ser reformado nas condições que nós já citamos aqui, a reforma por idade ou a reforma por invalidez. O militar está doente, não tem mais condições de trabalhar, então o direito dele se aposentar, manter o seu salário proporcional ou integral conforme o caso, mas ele tem direito de manter a sua remuneração tanto no caso da idade como no caso da invalidez. E a reserva remunerada, ela pode acontecer ex officio, a administração impõe, e pode acontecer a pedido. Quando você quiser, você tem direito de ir para a reserva remunerada desde que você preencha 2 requisitos. Você tem que ter 30 anos de contribuição, dos quais pelo menos 25 anos de contribuição como militar ao sistema previdenciário do Estado, e, além dessa questão dos 30 anos, a idade mínima de 53 anos. Vocês que estão ingressando na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros após 2006, tem que ter essa idade mínima de 53 anos para poder se aposentar. O professor, por exemplo, se tivesse permanecido na ativa, ia se aposentar com 50 anos, iria para a reserva remunerada com 50, porque eu ingressei com 20. Teve gente da minha turma que ingressou com 18. Aos 48 já vão poder se aposentar, já vão poder pedir a sua reserva remunerada. Diferente de quem está entrando agora, porque a lei determina também a história da idade mínima para poder pedir a reserva remunerada. Então, o direito de transferência para a reserva remunerada, a pedido, né, porque ex officio não vai ser direito, ou a reforma, são chamados de direitos dos militares. Também vai ter direito a férias obrigatórias, afastamentos temporários do serviço e licenças nos termos dessa lei. A gente vai falar no vídeo seguinte a respeito de férias, de licença, de trânsito, de luto, de núpcias, e todos esses afastamentos temporários são direitos do militar, certo? Desde que o militar, logicamente, preenche os requisitos. Para tirar suas férias, vai ter que trabalhar 12 meses, o período de férias 30 dias, podendo ser dividido em 2 períodos iguais. O militar que quiser se afastar para resolver um problema particular, já falei aqui, pode tirar um LTIP, licença para tratar de interesse particular. Tem a pessoa da família doente, licença para tratar de saúde de dependente, e assim sucessivamente. Então são várias as situações em que o militar vai ter direito de afastamentos, desde que sejam afastamentos regulamentares, e iremos citá-los aqui nas aulas seguintes. Na sequência, é um direito militar também a exoneração a pedido. O militar ele tem 2 possibilidades. Professor, estou querendo resolver um problema, não tenho como permanecer na corporação durante 1 ano. Então você pode tirar um LTIP, licença para tratar de interesse particular, que pode durar no máximo 2 anos. Professor, não quero mais permanecer na corporação, quero ir embora, quero deixar a corporação. Então você tem o direito de pedir para sair da corporação. Então você vai ter direito à exoneração a pedido. Está insatisfeito, não quer permanecer, vai pedir sua exoneração sem nenhum problema, é um direito seu essa exoneração, certo? Então a gente vai ver lá no último encontro, na última aula, como é que funciona essa história da exoneração a pedido, que em alguns casos pode gerar uma indenização ao Estado, certo? Você fez um curso, um estágio por conta do Estado, em alguns casos você vai ter que ressarcir o que o Estado gastou com essa sua preparação, com esse curso, com esse estágio, desde que ele tenha uma duração superior a 6 meses. Mas vamos lá continuar. Também é direito dos militares o porte de arma. Porte de arma é um direito inerente a todos os militares estaduais. Não importa se você é bombeiro, policial militar, praça, oficial, ativo, inativo, todos os militares estaduais têm direito a porte de arma. O porte de arma das praças é regulado pelo comandante-geral, e o porte de arma dos oficiais vai ser regulado pelo controlador-geral. Essa atribuição de regular o porte de arma dos oficiais é do controlador-geral, certo? Regular no sentido de suspender em alguns casos. Por exemplo, a praça está de licença de tratamento de saúde por problema psiquiátrico ou psicológico. O comandante-geral pode suspender o porte de arma dela. A praça foi reformada em virtude de problema psiquiátrico. Aí, cara louco, não tem condição de portar uma arma, pode ter inclusive a suspensão definitiva desse porte de arma. Então, até que se restabeleça a sua condição de saúde para que ele possa utilizar essa arma. Então, essa regulação do porte de arma das praças é feito pelo comandante-geral, e no caso dos oficiais, quem faz é o controlador-geral. Mas, repito, é um direito militar o porte da arma, desde que a arma seja legalizada,
A arma tem que estar no nome do militar ou uma arma da corporação. Ele não pode aportar uma arma de outro militar, uma arma do vizinho, uma arma de calibre não permitido. Preenchendo os requisitos definidos da lei, ele vai poder portar arma sem nenhum problema. E tendo cuidado também com as transgressões disciplinares relacionadas com a arma, né? Lá no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 48, 49, 50 e 51 do Código Disciplinar, ele fala das infrações, das transgressões disciplinares graves relacionadas ao armamento, né? Portar arma ostensivamente em trajes civis não se achando em serviço, disparar arma desnecessariamente, por imprudência, imperícia, negligência, ter uma arma em desacordo com as normas do Estatuto de Desarmamento e assim sucessivamente. Então, desde que se preencha os requisitos, nenhum problema em relação ao porte de arma. Na sequência, também é direito militar, assistência jurídica gratuita e oficial do Estado, quando o ato for praticado no legítimo exercício da missão. O que a lei está dizendo aqui? Quando o militar vier a se envolver numa ocorrência que, pelo exercício da missão, ele precisa de um advogado, de uma assistência jurídica, é a obrigação do Estado fornecer essa assistência jurídica. Infelizmente, não existe uma assistência jurídica específica para os militares. Então, acaba sendo a própria Defensoria Pública, né? Então, não é muita vantagem para o militar, porque qualquer cidadão tem direito a essa Defensoria Pública, certo? Não desmerecendo a Defensoria, pelo contrário, tem ótimos profissionais, mas não é um direito específico do militar, é o direito de todo cidadão a questão da assistência jurídica. E no caso que o militar está em serviço, o Estado é obrigado a conferir, a conceder essa assistência jurídica gratuita formada através do Estado. Na sequência também é direito militar o livre acesso, quando em serviço, ó, isso aqui é muito importante, quando em serviço ou em razão deste, aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. O que é isso aqui, professor? É aquela situação muito famosa do militar chegar nos locais e ter acesso aos locais sem efetuar pagamento. Só que a lei amarrou a condição do militar em serviço, o militar está em serviço ou em razão deste. A lei deixou uma brecha quando disse em razão deste, né? Em razão do serviço, o militar, aí pode-se alegar, inclusive o militar acaba entrando em casa de show, acaba entrando no teatro, acaba entrando em vários locais de maneira gratuita, porque a legislação lá no Código Disciplinar veio me dizer que o militar está de serviço 24 horas, ou seja, dedicação em tempo integral. Então, mesmo que estando de folga, ele não é obrigado a agir, então acaba que tendo o direito aí de ter acesso aos locais em virtude dessas duas brechas da lei. Aqui a lei fala livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização quando em serviço ou em razão deste. E quando, como militar, ele deve dedicação integral à corporação, acaba entrando, mas caiu na prova. Tem que estar amarrado, estando em serviço ou em razão deste, senão você não considera o item como correto. Na sequência, também é direito militar o seguro de vida e invalidez em razão da atividade de risco e desempenho. Se o militar vier a ficar inválido, o Estado paga um seguro para que, no caso de invalidez, ele receba esse valor lá da seguradora. Se o militar vier a falecer, além da família ter direito à pensão, a família vai receber também um seguro em virtude do falecimento desse militar, mas como diz aqui o inciso, seguro de vida e invalidez em razão da atividade de risco que desempenha, certo? Então, o militar veio a falecer ou veio a ficar inválido, ele vai ter esse amparo para sua família através desse seguro de vida ou seguro invalidez. Continuando aqui nossos direitos, que estão quase sendo concluídos, o militar tem direito ainda à assistência médico-hospitalar através do HPM, Hospital da Polícia Militar. Muito embora isso aqui ainda esteja no papel, ainda seja um direito militar, o pessoal que mora aqui em Fortaleza sabe que não é bem assim. O HPM acabou passando para o Serviço Público SUS, para o SUS, e não é mais exclusivo dos militares. Mas caiu na prova, assistência médico-hospitalar através do Hospital da Polícia Militar é um direito dos militares. É aquilo que eu falei para vocês no começo do curso. Nem sempre a prática é o que deve ser respondido na prova. A teoria muitas vezes é diferente da prática. Na sequência, tratamento especial, aí que eu vou ter que grifar,
tratamento especial quanto à educação de seus dependentes para os militares estaduais do serviço ativo, através dos colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Olha só, o que ele está dizendo para a gente? Que os dependentes dos militares ativos, não é qualquer militar não, os dependentes dos militares ativos têm direito a um tratamento especial, tanto no Colégio da Polícia Militar, como no Colégio do Corpo de Bombeiros. São dois colégios que são referência aqui em Fortaleza, em virtude da qualidade de ensino, dos bons resultados alcançados. Ah, professor, passei no concurso da Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, posso botar meu filho lá no colégio. Não é bem assim, certo? Ele vai ter um tratamento especial, mas para ingressar, ele vai participar de uma seleção, concurso público, certo? A vantagem é que o valor da mensalidade lá é menor, né, esse tratamento especial, mensalidade menor. E segundo, que os filhos dos militares só concorrem entre eles, não concorrem com os filhos dos civis. Então há uma divisão das vagas, sendo que o filho do militar não concorre com o filho do civil, e por isso o tratamento especial. Repito, o valor da mensalidade e também nessa questão da concorrência. Uma outra vantagem, que não está aqui no Cai na Prova, mas é importante para exemplificar, o militar está trabalhando no interior do estado, em maio, de repente, no meio do ano letivo, ele é transferido para a capital. Chegando aqui, ele tem direito de matricular seu filho no Colégio da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, porque já estava lá no meio do ano letivo, e para diminuir o prejuízo, ele vai ter direito de matricular sem nenhum problema. Então é o tratamento especial que está citado aqui na lei. Na sequência, recompensas ou prêmios instituídos por lei. A gente já falou de algumas recompensas lá no Código Disciplinar, elogio, dispensa de serviço, cancelamento de sanções. Aqui no Estatuto a gente vai falar de mais algumas recompensas. Existem também os prêmios instituídos por lei. Por exemplo, policial militar aqui no Ceará, quando apreende uma arma de fogo, essa apreensão gera uma gratificação por essa apreensão. Então é uma forma também de recompensar, é um prêmio que é concedido ao militar quando ele faz essa apreensão da arma de fogo. Na sequência, também é direito do militar o auxílio, o auxílio funeral conforme previsto em lei. O militar, quando vem a falecer, né, a família tem direito de receber um auxílio funeral. Geralmente o funeral é feito até em algumas associações da corporação, mas isso aí não importa, o que cai na prova é que o militar terá direito a um auxílio funeral. Caso ele venha a falecer, esse auxílio vai ser pago à sua família para cobrir os gastos com esse funeral. Fardamento ou valor correspondente. Esse valor correspondente nunca foi pago, né? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros preferem pagar o fardamento e não pagar o valor correspondente ao fardamento. E nem sempre na prática isso acaba acontecendo. Mas, segundo a lei, o cabo, o soldado, o aluno soldado e o aluno do CFO tem direito a receber anualmente um conjunto de uniformes. Então, enquanto você for aluno soldado, enquanto você for soldado ou cabo, está garantido que você não precisa comprar uniforme, que é o Estado que anualmente tem que bancar esses uniformes. Já a partir do sargento, vai ter que adquirir a sua farda. Então quem recebe? O aluno soldado, o soldado e o cabo, aí pula lá para o aluno CFO, porque o aluno do CFO também terá direito a receber esse fardamento anualmente, salvo numa situação especial, que nessa situação especial todos os militares acabam recebendo. A Polícia Militar, por exemplo, teve uma mudança recente no uniforme, que era cinza, mudou para o uniforme verde, outro azul, que é para o Ronda do Quarteirão, e esse pessoal recebeu o uniforme, todos os militares receberam do soldado ao coronel, porque houve uma mudança no uniforme. Imagine lá, eu mesmo tinha comprado 2 uniformes próximo a essa mudança, e perdi os 2 uniformes porque não eram mais permitidos. Então eu recebi uniforme novo sem ter que pagar, mesmo sendo capitão, e todos receberam, porque foi uma situação especial. Na regra, só tem direito ao uniforme o aluno soldado, o aluno CFO, o soldado e o cabo. Próximo, transporte ou valor correspondente, assim entendido como os meios fornecidos ao militar estadual para seu deslocamento por interesse do serviço, é importante, não é qualquer deslocamento, só no deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreendendo também as passagens para seus dependentes e a transição das respectivas bagagens de residência a residência. Perceba que são situações diversas. O policial militar trabalha e mora aqui em Fortaleza e tem que executar uma operação carnaval. Pronto, aqui a gente está muito próximo em Fortaleza,
da Operação Carnaval. Todos os militares que vão ser deslocados vão receber a passagem, porque não vão puxar dos seus bolsos, ou vão levar o militar no ônibus, ou ele vai receber a passagem para poder fazer a sua viagem. Professor, e se essa transferência, se esse deslocamento militar implicar em mudança de sede? O que é isso? Ele foi, na verdade, foi transferido, ele não vai ficar só na Operação Carnaval. Ele foi transferido de Fortaleza a Sobral. Então não dá para ele trabalhar todo dia e voltar para Sobral, 200 e tantos quilômetros. Então, como vai gerar uma mudança de sede, ele vai levar a família, vai ter toda uma dor de cabeça. Então, ele terá direito ao transporte ou valor correspondente. Para quê? Para levar a família, pagar passagens, para as bagagens, né, a transportadora. Pelo menos na teoria, ele tem direito aos valores ou transporte para ele e para a família e também para as bagagens. Ainda aqui nesse slide, é um direito militar o 13º, acho que não tem muito o que explicar. 13º, todo trabalhador tem direito, não precisa a gente falar muito a respeito disso. Para concluir aqui os nossos direitos, pelo menos na teoria, o militar tem direito a salário família. Na prova, o militar tem direito a salário família, mas não é qualquer militar que tem direito a esse salário família. A lei diz o seguinte: salário família na proporção do número de filhos, ou equiparados em qualquer condição, de até 14 anos ou inválido. A legislação diz que o salário família é pago, não é para qualquer trabalhador não, tem um limite salarial, um teto. Se eu não me engano, se o trabalhador receber até 2 salários, ele tem direito a esse salário família. Nenhum policial militar nem bombeiro militar no Ceará recebe um valor até 2 salários, todos recebem mais de 2 salários. Então na prática acaba que ninguém tem direito, mas cai na prova, para cada filho do militar ou dependente de até 14 anos ou inválido, ele teria direito a esse valor para chamar de salário família. Na sequência, também é direito dos militares acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecida a cota de 2 militares por veículo. Então, ele fala aqui em acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, entre municípios, ficando estabelecida a cota de 2 militares por veículo. Só que para o militar ter direito a esse transporte gratuito, Fortaleza Juazeiro, Fortaleza Sobral, Redenção, então seja qual for o transporte intermunicipal, o militar terá direito desde que ele esteja fardado e apresente sua carteira funcional. Então ele vai ter direito sim ao transporte desde que ele se encontre fardado e apresente sua carteira funcional. São as 2 condições para que ele tenha esse transporte gratuito. Essa é a nossa legislação estadual. Professor, mas eu moro aqui em Fortaleza e já vi o policial militar paisano entrando no ônibus apresentando sua carteira funcional. Aí, pessoal, existe uma lei municipal só em Fortaleza que garante o acesso do policial militar, do bombeiro militar, mesmo a paisana apresentando sua identidade. Mas não cai na nossa prova. O que cai é o transporte intermunicipal. E para o transporte intermunicipal, existe a cota de até 2 militares por veículo, e o militar tem que estar fardado e apresentar a sua identidade. Na sequência, isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público. Ah, professor, então eu vou fazer tudo que é concurso. Pode fazer, desde que seja na esfera estadual. Ah, eu queria fazer um concurso para a Prefeitura de Fortaleza, concurso para a Polícia Federal. Aí você vai ter que pagar. A isenção vai ser para concurso público da administração direta ou indireta do Estado do Ceará. Então o policial militar e o bombeiro vão ter direito a essa isenção, não vão pagar taxa de inscrição nos concursos públicos da esfera estadual. Na sequência, assistência psicossocial pelo Hospital da Polícia Militar, HPM, que a gente já falou que na prática também não é bem assim, mas se cai na prova, precisou de psicólogo ou assistência psicossocial, o caminho é o Hospital da Polícia Militar. Afastar-se por até 2 horas diárias por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço para acompanhar filho ou dependente legal que sofra de moléstia ou doença grave irreversível em tratamento específico, a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por junta médica de saúde da corporação. Então perceba que se o militar tiver um parente qualquer, um dependente legal, com problema de saúde que necessite um acompanhamento maior, ele tem direito à redução da carga horária, ou no início do serviço ou no final do serviço do expediente, de 2 horas diárias. Então se o militar trabalha 8 horas por dia, em vez de entrar 8 horas, ele pode entrar 10. Então ele entra normal 8 horas
no finalzinho da tarde, em vez de sair às 5, ele sai às 3 da tarde. Então, prorrogação do início, começa um pouco mais tarde, ou antecipação do término, ele sai um pouco mais cedo do trabalho. Vamos lá para concluir. Também é direito militar à alimentação. Hoje o militar recebe alimentação no próprio contra-cheque, auxílio alimentação, que hoje está no valor de R$220. E por fim, o militar, quando se deslocar a serviço, tem direito de receber diária. Cada dia que ele passa fora da sua sede, ele recebe uma diária, um valor, para que ele possa se manter durante esse dia. Então a gente conclui esse vídeo que fala dos direitos dos militares e na sequência a gente continua com o nosso estatuto.